Fala galera, eu sou a Letícia Perdigão, repórter de entretenimento aqui do Metrópolis, e hoje eu vou conversar com a influenciadora Bri Fence, que é conhecida nas redes sociais como meio brasileira. Bom, Bri, um prazer falar com você. E você veio para o Brasil quando você tinha 8 anos, então você ainda era muito pequenininha. Por que você veio? Me conta, como é que foi essa vinda para cá? Eu acho que nada te prepara quando você é criança para conhecer um mundo diferente, sabe? Acho que você pode até ver em filmes, você pode até. Eu lembro que antes de eu ir, meu pai me preparou muito bem com os vídeos da Ivete Sangalo. Tipo, eu vi aquele DVD dela no Madison Square Garden, sabe? Então, assim, tentou me apresentar para a cultura brasileira, mas nada te prepara de verdade para o que é ver um mundo totalmente diferente. Então, foi ao mesmo tempo que foi, eu quero falar a palavra overwhelming, tipo, foi um pouco demais para o meu cérebro captar, foi uma mudança incrível. Eu lembro de saindo do aeroporto, ver um monte de palmeiras e me sentir em um lugar totalmente tropical. Eu lembro de ver, tipo, a Marginal. Eu lembro de ver um monte de coisas diferentes que eu nunca tinha visto antes. Eu morava em uma cidadezinha no Texas, né? Então, eu não morava em uma cidade. E ir de uma cidade pequenininha para São Paulo foi uma diferença muito grande para mim também. Então, tem todos esses quesitos. E eu lembro que a comunicação no início foi uma coisa que me frustrou muito, né? De não saber se comunicar, de estar em um lugar onde você não se sente entendido, você tenta falar algumas coisas simples e você não consegue se comunicar. Então, eu acho que foi assim um mar de novidade e de exploração e aventura tudo ao mesmo tempo. E hoje você se considera mais brasileira, mais americana ou meio brasileira mesmo, como de seu perfil? Olha, eu acho que a gente tem essa tendência de querer escolher, né? Acho que quando eu tô nos Estados Unidos eu me sinto brasileira. Acho que, tipo, o diferente é o que se destaca, né? Então, quando eu tô nos Estados Unidos, eu vejo aquilo e eu fico assim, cara, eu não me sinto 100% pertencente. E quando eu tô no Brasil, eu sinto a mesma coisa. Então, acho que depende de onde eu tô. Mas eu sei que o meu coração é muito brasileiro, só sei disso. Acho que eu sinto muito. Os meus sentimentos são muito brasileiros. O meu. E o meu racional eu acho que é um pouco mais Estados Unidos. Mas eu me sinto bem meio a meio. Sua família enfrentou um episódio muito difícil aqui no Brasil, né, Bri? Que foi a perda da sua irmã, que faleceu num acidente. Como é que foi lidar com isso tudo fora do país que você estava e como é que isso mudou a sua relação com o Brasil? Claro. Eu costumo dizer que foi o momento mais difícil da minha vida e, ao mesmo tempo, o momento que eu me senti mais amada, né? A gente perdeu a minha irmã um ano e meio depois de se mudar para o Brasil. E eu lembro que a minha mãe questionava se não estava na hora de voltar para os Estados Unidos, se a gente conseguia sobreviver a isso, essa perda aqui no Brasil, tão longe da família, tão longe das pessoas que a gente conhecia. Mas eu, como criança na época, eu tinha 9 anos, eu, eu senti que quando a gente fez velório para minha irmã aqui, e a gente fez uma cerimônia para minha irmã lá, e teoricamente as pessoas que conheciam a nossa família eram para ter acolhido a gente, né, com maior amor, mas eu me senti tão amada no Brasil de um jeito tão diferente. Eu acho que foi um momento que me abriu para o Brasil de um jeito que eu não esperava, sabe? Acho que eu senti o acolhimento, eu senti o amor de uma forma que eu nunca tinha sentido antes e de estranhos. Tipo, imagina você tá em um lugar e tá todo mundo ali pensando em você, querendo o seu bem, né? Eu acho que eu me senti totalmente acolhida de uma forma que eu nunca tinha me sentido. Então, eu acho que o brasileiro sabe se ajudar em momentos de dificuldade, né? Não vou romantizar o país, porque eu sei que muita dificuldade acontece aqui,
mas talvez por causa disso as pessoas sabem se acolher e as comunidades sabem sabem se apoiar de formas muito lindas. Então, eu sou muito grata ao Brasil por ter passado esse momento. Eu também perdi o meu pai no Brasil, que foi o motivo que a gente foi embora. Mas eu lembro que quando a gente foi embora, que eu sentia duas perdas. Uma, a perda do meu pai, e dois, a perda da minha comunidade, porque dessa vez eu tinha que passar pela morte do meu pai, só que em território estadunidense. Então foi uma diferença muito grande, né, nessas duas perdas, e eu senti muita diferença entre como eu me senti acolhida nos Estados Unidos e no Brasil. Você falou que você voltou para os Estados Unidos depois da morte do seu pai, e lá você conheceu o Pedro, que é brasileiro, carioca, e vocês estão juntos até hoje. Ele grava muitos conteúdos com você. Como é que foi conhecer esse brasileiro lá? Queria saber um pouco da história de amor de vocês. Olha, eu fiquei nos Estados Unidos por 11 anos depois que eu fui embora do Brasil, né? E eu senti lá pelo final desses 11 anos que eu estava me desconectando do meu lado brasileiro. O meu português estava totalmente enferrujado, eu colocava muito inglês no meio do meu português. E também eu estava me sentindo desconectada desse meu lado brasileira. Foi nessa época que eu criei o arroba meio brasileira no Instagram, justamente para acompanhar as pessoas do Brasil. Então, para conseguir me sentir um pouco mais brasileira, eu fazia essa imersão pelas redes sociais. E era um perfil que eu não dava para ninguém seguir. Eu não deixava ninguém seguir esse perfil na época. Era uma coisa que eu postava só umas coisas para mim mesma e eu ia lá e eu assistia vídeos de brasileiros em geral. E aí, nisso, nessa vontade de me conectar mais com o meu lado brasileiro, eu estava morando em Chicago na época e eu queria fazer amizades brasileiras para poder praticar o meu português, para eu me conectar com esse meu lado. E aí eu fiz uma festa de aniversário e foi num party bus, num ônibus, aí tinha lugar a mais para as pessoas irem. Eu falei para essas meninas, gente, se vocês conhecerem alguém, pode chamar alguém. Só que elas não conheciam ninguém que, tipo, elas chamaram outra pessoa, a pessoa não podia ir, mas as pessoas, tipo, começaram a convidar outras pessoas. Você sabe, né? Brasileiro convida, que convida, que convida. Então, o Pedro foi de penetra na minha festa. Assim, era uma pessoa que não tem. O Pedro foi na festa sem conhecer ninguém. Uma coisa bem carioca, inclusive, né? Que, tipo, eu não teria coragem, mas ele foi com a cara a tapa. Aí a gente só se conheceu, a gente virou amigos. E aí, depois de quase um ano, foi que a gente começou a ficar e namorar. Mas uma coisa que uniu muito a gente é esse amor pelo Brasil. O Pedro é uma pessoa. Ele é brasileiro, mas ele é muito brasileiro. Ele ama o Brasil com uma intensidade, eu diria, com a mesma intensidade que eu. Acho que ele é um dos primeiros brasileiros que eu encontrei lá fora que entendiam o quão especial o Brasil é. E eu achei isso muito lindo nele. Acho que foi um dos nossos primeiros pontos de conexão. E a gente sonhava em voltar para o Brasil, mas, né, tipo, a gente falava enquanto a gente estava começando a namorar, nossa, e se um dia a gente voltar? E acabou acontecendo do melhor jeito, né? A gente está muito feliz aqui. Você falou que começou com um perfil super pequeno, né, que não postava nada, e depois tá um fenômeno nas redes sociais. Como é que você viu que isso poderia ir para frente e que poderia virar uma profissão mesmo? Então, quando eu criei o arroba meio brasileira, era um perfil, eu não diria um perfil fake, era um perfil low profile, assim. Eu eu não postava reels, eu não postava conteúdo, eu postava algumas fotos de planta que eu via na rua, sabe? Umas coisas bem aleatórias. Quando eu comecei a postar conteúdo, quando eu estava entre dois empregos. Eu tinha acabado de perder um emprego, e eu estava procurando um emprego na área da aviação, que eu já tinha trabalhado antes, e eu vendia peça de avião. E aí eu falei, ah, vou voltar para a aviação. Comecei a aplicar para vários empregos e eu não estava tendo muita sorte, assim. Aí eu estava um pouco desocupada, eu falei, olha, preciso também, né, ter uma renda. Aí eu pensei, e se eu começar a postar alguns vídeos na internet ensinando inglês? Será que eu consigo umas pessoas para fazer aula de conversação comigo, só para me sustentar nesse meio termo?
Aí, o dia que eu postei meu primeiro vídeo, eu consegui um emprego em aviação. Então, mas o meu primeiro vídeo deu muito certo também. Então, eu meio que comecei a sustentar os dois durante muito tempo. Aí eu ensinava inglês à tarde, quando eu chegava em casa, e de manhã eu trabalhava como vendedora de peça de avião, muito aleatório. E aí acabou que eu quase nunca dei aula, tipo, eu dei algumas aulas de conversação, mas eu sentia que tinha um lado meu que não era só professora de inglês, né? Eu não queria ser professora de inglês, eu não tinha um estudo para isso. E aí eu quis começar a postar alguns conteúdos sobre ser meio brasileira, sobre essa diferença cultural, sobre ser uma pessoa com duas culturas em um corpo só. E aí foi que eu comecei a postar mais vídeos que eu mostrava as besteiras da minha infância pro Pedro. Eu comecei a aparecer de forma mais autêntica nas redes sociais, não só falando de inglês, mas também falando. Então eu senti que, foi nessa época que realmente começou a dar muito, muito certo. E de lá pra cá tiveram muitos feitos, você fez muitas coisas legais, realmente você ficou muito grande nas redes sociais, deu muito certo. Quando é que você percebeu que um feito, uma coisa que aconteceu, que você olhou e falou: caramba, eu realmente consegui crescer nesse mundo de influenciadores? Eu acho que a ficha não bateu até hoje. Acho que, tipo, vem em ondas, né? Tipo, quando uma coisa muito grande acontece, eu sou muito grata porque várias coisas grandes aconteceram esse ano e ano passado, mas eu acho que você nunca se sente grande o suficiente quando você tá na internet. Tipo, você começa, vamos lá, quando eu cheguei a 700 mil seguidores, eu tava assim, cara, não. Quando eu cheguei a 70 mil, eu ficava assim, caraca, é um estádio inteiro. Só que aí você tem 70 mil, você se compara com quem tem 100. Aí você chega no 100, você se compara com quem tem 200. Então você nunca se sente grande mesmo. Acho que ainda é uma coisa boa que eu me sinta pequena, porque eu acho que para algumas pessoas pode ser um problema, né? Tipo, não sei, isso subir a cabeça. Então eu me sinto pequena ainda e eu sinto que eu tenho muita coisa para conquistar. Mas alguns exemplos foi. Eu te falei que meu pai me introduziu às músicas da Ivete Sangalo, né? Quando eu era pequena. E aí eu senti, tipo, o círculo se completar quando eu fui no show da Ivete Sangalo e conheci ela. E aí eu não só conheci ela, como ela me reconheceu. Isso foi uma coisa absurda, tipo, que ela já tinha assistido os meus vídeos. Aí eu entrei, ela perguntou: cadê o seu namorado brasileiro? E eu fiquei tipo, caraca, a Ivete Sangalo sabe quem eu sou. Isso pra mim é muito. E por último, para a gente fechar, eu já vi você falando muitas coisas sobre o que você acha estranho lá nos Estados Unidos. E talvez você já tenha até falado, mas eu nunca vi você falando sobre três coisas que você não gosta e que você acha estranha ainda aqui no Brasil. Me conta. Pô, tem alguma. Olha, não me acostumo até hoje com não jogar o papel na privada. É uma coisa realmente assim, todos os dias eu fico assim, podíamos mudar isso, né? Tipo, sociedade brasileira, vamos se juntar. Eu acho muito esquisito também quando eu lembro que, tipo, quando, não sei, as propagandas, agora tá começando a aparecer propagandas de pessoas que estão se candidatando. Mas eu acho muito interessante, tipo, o processo de se candidatar no Brasil, tipo, panfletos, as pessoas fazem musiquinhas, tipo, as pessoas têm nomes específicos. Eu acho muito engraçado, muito engraçado. E que mais? Mais uma coisa. Vamos ver. E comida? Tem alguma coisa que você ainda não consegue comer, que não desce? Olha, tem, deve ter. Ai, jiló, como que. Quem come jiló? Não, não, nossa, é muito difícil. Eu comi um dia no service, achando que eu tava pegando tipo abobrinha, alguma coisa. E eu, caraca, é tão amargo, como que as pessoas comem isso? E eu vi uma moça do meu lado acabando com o jiló do prato, né? Eu fiquei, não. Mas é isso. É isso, Bri, muito obrigada. Foi um prazer falar com você. Espero que a gente possa conversar mais vezes e muito sucesso. Obrigada. Você também. Obrigada, um abraço.